Fala galera, tranquilo, suave demais? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Para você que é novo por aqui, pense em se inscrever. Para você que já é de casa, clica no like e vamos para o vídeo. O vídeo de hoje ele é voltado para estudantes da área jurídica e para pessoas que estão na iminência de fazer concurso público. Quero lembrar a você, se você é novo nesse universo jurídico, eu montei um curso passo a passo para que você receba em suas mãos o empoderamento jurídico e para que você conheça o mundo jurídico de forma prática e rápida, sem necessariamente fazer um curso de bacharelado em Direito. Tá bom? Então eu deixei o link do nosso curso na descrição do vídeo. Vamos falar aqui de Direito Administrativo. Dentro do Direito Administrativo eu tenho um poder de polícia. Amigos, esse conteúdo cai na maioria esmagadora das provas de concurso público que versam sobre Direito Administrativo. Por isso que eu estou te trazendo esse tema. Outra coisa que eu quero lembrar para você, esse tema não é um tema simples. A princípio, ele tem uma camada simples, mas depois ele vai se aprofundando. Então a gente está tratando de um tema que é sim complexo e que ele pode ser abordado de várias formas, desde uma forma bem simples até uma forma bem complexa. Por isso, esse é o primeiro de possivelmente 2 vídeos que a gente vai fazer sobre o poder de polícia. Amigos, eu quero começar com o seguinte exemplo. Imagine só a vigilância sanitária da tua região. E imagine só os guardas de trânsito. Esse pessoal, os que trabalham na vigilância sanitária e os guardas de trânsito, me diga uma coisa, eles trabalham para quem? Olha, geralmente a vigilância sanitária tem pessoas que vão trabalhar para a prefeitura. E os guardas de trânsito, se forem guardas de trânsito municipais, eles vão trabalhar também para a prefeitura, que é para o município. Bem, dentro do município a gente tem alguém que está administrando uma coisa pública, por isso que a gente fala de administração pública. Esses dois aqui, vigilância sanitária e guarda de trânsito, são atividades típicas que eles exercem esse poder de polícia. Lucas, me diz uma coisa, o agente da vigilância sanitária, esse cara exerce um poder de polícia? Pois bem, amigos, ele tem esse nome, poder de polícia, mas eles não são policiais. Lucas, e por que temos esse nome, poder de polícia? É porque eles exercem um poder que é comum da polícia. Vou te trazer um exemplo mais breve. Imagine que você está fumando um baseado. A polícia passa e simplesmente faz um baculejo em você. Mãos na parede, vira as costas, abre as pernas e começa a te revistar. O que tu faz? Tu coloca a mão na parede, vira de costas e deixa a polícia te revistar. O que a polícia está fazendo? Amigos, a polícia está atuando com o uso da força para uma coisa pública, para a segurança tua e das pessoas. Então, a polícia, ela exerce um poder coercitivo. Lucas, quando eu falo de coercitibilidade, o que é isso? Amigos, coerção, eu posso até utilizar como uso da força. Uso da força. Aplicação da força. Então, quando eu falo de poder de polícia, eu estou falando de um poder que é da administração pública, que faz com que a administração pública use de mecanismos que versam sobre a força do Estado. Beleza? Então, vou te trazer um exemplo de vigilância sanitária. Olha só o que a vigilância sanitária faz. Imagine que você tem um restaurante, os agentes chegam lá e teu restaurante está todo sujo, principalmente na cozinha, não fez a higienização correta. O que o agente vai fazer? Ele, olha, esse lugar aqui vai sofrer uma punição, uma sanção, e ele vai aplicar a você uma multa. Bem, ao aplicar uma multa administrativa e você tendo que pagar essa multa para a prefeitura, isso aqui é um exemplo de poder de polícia. Ele usou da coercitibilidade, ele usou da mão pesada do Estado para te aplicar uma sanção, mesmo sem entrar na justiça. Então, o barato do poder de polícia é que não precisa acionar o poder judiciário. Ou seja, sem entrar na justiça, a administração pública consegue te aplicar uma multa, te fazer uma sanção, usar da coercitibilidade. Beleza? Imagine aí que, na verdade, o agente ele não foi no restaurante, ele foi em um supermercado. E nesse supermercado estava tudo fora do prazo. Produtos vencidos, produtos estragados. A situação era muito grave. Ele não vai apenas aplicar a multa, ele vai fechar literalmente o estabelecimento comercial. Ele vai fazer o uso da força. Então, ele vai lá pegar a portazinha giratória do estabelecimento comercial e vai fechar.
Olha só, ele deixou de aplicar uma multa para fazer algo mais grave. Algo mais grave não, algo mais pesado diante da gravidade do fato. Ele vai fechar literalmente as tuas portas. Novamente, ele está usando da coercitibilidade, a vigilância sanitária. Por quê? Porque a gente tem a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e ele está utilizando do poder de polícia. Ah, Lucas, entendi. Então, o poder de polícia vai desde uma multa, tá? Vai desde, na verdade, de uma advertência, passando pela multa, até um fechamento, até algo mais pesado. Então, tudo isso está dentro do escopo do poder que a administração pública exerce sobre nós, chamado poder de polícia. Beleza, Lucas. Mas veja só, dentro do poder de polícia, você viu que o cara pode aplicar uma advertência, uma multa, um fechamento. Então, ele tem que agir com proporcionalidade. É uma outra característica. Imagine que ele está fechando o comércio, quando, na verdade, ele deveria só aplicar uma multa. Aí, ele está abusando do poder de polícia. Ele está usando do abuso de autoridade. Por quê? Porque ele não está usando da proporcionalidade. Então, o poder de polícia tem que ter a proporcionalidade. Existe uma infração, ou seja, existe algo contra a lei, e ele tem que utilizar dos meios necessários, mas tem que usar isso com proporcionalidade, tá bom? Lucas, e se ele não usar com proporcionalidade? Aí você entra na justiça para pedir danos contra a administração pública. Bacana, mas o poder de polícia, pessoal, ele é uma prerrogativa da administração pública. Na verdade, o que é uma prerrogativa? É uma condição, alguns vão dizer que é um privilégio, mas na prerrogativa assegura à administração que ela exerça a sua atividade de forma mais coerente. Deve estar amparado por lei, ou seja, o vigilante sanitário ele não pode chegar simplesmente e dizer, ó, o restaurante do fulano de tal é feio, não gosto dele, esse cara não votou em mim, eu vou fechar. Não, ele tem que estar amparado por lei. Deve existir uma lei e a pessoa que está fazendo isso deve estar infringindo a lei. Um exemplo mais típico foi na época da pandemia, quando a vigilância sanitária propriamente dita e outros agentes foram fechando os estabelecimentos comerciais. Por quê? Porque naquele momento existia, segundo a administração pública, a supremacia do interesse público sobre o privado. Só que será se eles agiram com proporcionalidade? Eu acho que não. Por quê? Eu acredito que não. Porque, na verdade, existiam outras formas de trabalhar que não implicasse necessariamente no fechamento dos comércios. Então, eu aleguei que eles agiram de forma desproporcional e o juiz entendeu assim, tá bom? E acreditou na reabertura dos comércios e impôs aí que os comércios da nossa cidade fossem reabertos. Então, beleza, supremacia do interesse público sobre o privado é uma prerrogativa da administração pública, deve estar amparado por lei, tá? Ou seja, não é um poder absoluto, tem que ter uma infração legal. Um exemplo mais claro, a vigilância sanitária exerce sim o poder de polícia e os guardas de trânsito, vejam só, os guardas de trânsito eles organizam o trânsito e aplicam multas. Vai contra um guarda de trânsito para tu ver na tua cidade, tu vai tomar o quê? Tu vai tomar uma multa. E se tu chega, tu esbraveja, o cara vai usar da força e vai te imobilizar, vai te prender, e ele vai sim usar do poder de polícia para aplicar algo mais grave, mais severo, mais pesado. Os atributos do poder de polícia, pessoal, autoexecutoriedade. O que é isso? Autorregulação, autoexecutoriedade, quer dizer o quê? É uma coisa automática. Ele não precisa pedir permissão para ninguém para ser executado. Então, por exemplo, o vigilante sanitário ele não precisa pedir autorização de um juiz para fechar teu comércio. Ele não precisa pedir autorização do prefeito. Ele é auto-executável, tá bom? Qual é a restritibilidade? É a possibilidade do uso da força. Se você não cumprir as sanções, vamos assim utilizar, que aquele agente vai te aplicar através do poder de polícia, ele vai gradando isso à medida da proporcionalidade, vai dando advertência, vai dando uma multa, depois ele vai usar sim de uma força mais brusca para garantir aí a supremacia do interesse público. E Lucas, o que é discricionariedade? Amigos, eles vão utilizar isso aqui segundo a conveniência e a oportunidade. Amigos, o poder de polícia é um poder que tem a ver com a administração pública. E a conveniência e a oportunidade significa basicamente depende do caso concreto. E eles têm que utilizar dos meios necessários, mas de forma conveniente e oportuna. Então, eles têm que usar da conveniência e da oportunidade, ou seja, é uma situação que deixa a margem, deixa a critério da administração pública, e isso é bem delicado porque eles não podem, é aí que mora o abuso da autoridade, né? Porque eles vão utilizar do livre arbítrio, vamos dizer assim, do livre convencimento. Então, conveniência e oportunidade é a discricionariedade. Eles vão analisar
e eles podem fazer ou não fazer de acordo com a situação. Vou analisar cada caso concreto. Essas são as características principais do poder de polícia. Sei que não é um assunto fácil, sei que posso ter te deixado ainda com algumas dúvidas, então deixa nos comentários aí tua dúvida e te vejo no próximo vídeo. Faz questão sobre o poder de polícia e volta aqui para saber se essas dicas serviram para você. Forte abraço e até mais!